Neste breve estudo, vamos chamar a atenção para um conjunto de comportamentos humanos que o Eterno Todo-Poderoso reprova, pois opõem-se à sua vontade soberana para as nossas vidas. Tais comportamentos e caminhos refletem a forma de viver de muitos ímpios, os quais acabarão, inevitavelmente, por serem destruídos. Atentemos nas palavras do Alto e Sublime e tomemo-las como demonstrações sérias para todos nós, para que não venhamos a incorrer nos comportamentos que ele condena. Os que estudam seus desígnios devem entender as suas palavras como avisos sérios, pois só seremos aprovados se removermos das nossas vidas tudo o que ele reprova. Não nos deixemos guiar por teorias humanas e ou tradições instituídas por homens nécios, mas guiemo-nos somente pela palavra da verdade. Só encontraremos a vida através da palavra da vida. Recordemos que Yeshua HaMashiach nos disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não confiemos, pois, nos homens em quem não há salvação. Das páginas da Bíblia, selecionamos um conjunto de admoestações que nos devem alertar para que não tropecemos dos mesmos erros dos que são nécios e ímpios. Leiamos o que nos recomenda o Todo-Poderoso através dos escritos dos profetas. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Neste grupo podemos encontrar todo tipo de pessoas, exemplos, políticos e juízes que não julgam com isenção segundo a lei, antes a torcem para favorecer alguém ou um grupo ou casta de pessoas mais poderosas. Isaías 5:23. Ao procederem deste modo, estão a ser facciosos, indo assim ao encontro de interesses de alguém ou de algum grupo. Quantos juízes há, e também homens, noutras posições sociais, que detêm lugares de responsabilidade na sociedade, mas que subvertem a verdade, decidindo a favor e no interesse do grupo em que estão filiados. Tal é o caso de membros de associações como a maçonaria e outras sociedades secretas. O Eterno condena isto claramente, pois ele reprova o que usa 2 pesos e 2 medidas na sua maneira de agir. Também muitos pastores, sobretudo evangélicos e sacerdotes romanos, torcem a verdade do Elohim Altíssimo para acomodarem os princípios impostos pelo topo das suas hierarquias. Tomemos o exemplo da adulteração do 7º dia, aquele que o Eterno santificou e que os homens nécios mudaram para o domingo, entre outras adulterações. Diz-nos Salomão, Provérbios 17:15, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Eterno. Uma coisa abominável é algo que nos causa repulsa. Muitos enaltecem o ímpio em desfavor do justo. Também isto é uma falha de caráter e um grave pecado, pois estão a fazer distinção de pessoas. E que destino terão as pessoas que agem desse modo? Ai dos que decretam leis injustas. Nessas últimas décadas temos vindo a assistir a um recrudescimento de leis aprovadas por governos e parlamentos, que perante os ensinamentos do Altíssimo não passam de leis iníquas. Estão entre elas as leis atentatórias da vida, como as que permitem o aborto, sem ser por razões imperiosas de defesa da vida da gestante, por exemplo, por mero capricho ou conveniência da mulher ou do seu companheiro, até em idades muito jovens, violando claramente o mandamento não assassinarás. Muitas dezenas de milhões de bebês em cada ano não chegam a ver a luz do dia, porque aqueles que os geram são ímpios. Também as leis que protegem a prática da homossexualidade, transgênero e outras práticas abomináveis, chegando a manipular a mente das crianças, são uma abominação aos olhos do Altíssimo. Que diz Paulo a respeito do destino final destes ímpios? 1 Coríntios 6, versículos 9 a 10. Não sabeis que os injustos, os desobedientes à Torá, não hão de herdar o reino de Deus? Não errei. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
E, por que não incluirmos aqui a prática da eutanásia que vem sendo legislada em vários países como uma forma de terminar a vida para alívio do sofrimento de alguns que possam padecer de uma doença considerada incurável pela medicina dos homens? Tudo isso é violar o poder supremo daquele que detém o domínio sobre a vida e a morte. Não foram já registradas recuperações do estado de saúde em casos em que a ciência médica já não apresentava soluções? Alguns, pela fé e oração, recuperaram a saúde. Outros recuperaram fugindo das soluções da medicina oficial, refugiando-se em tratamentos alternativos pelas plantas que o Eterno criou para a saúde dos homens. A vida é um bem que só pertence ao Eterno, o Senhor da vida. Por isso mesmo, sejamos cautelosos, nunca abandonando a busca da ajuda do Altíssimo em todas as situações dessa vida, com fé, até mesmo naquelas para as quais os homens não têm solução. Os melhores exemplos que encontramos para situações de desespero humano, encontramos-los nas maravilhas operadas pelo Messias Yeshua e os seus apóstolos, e também pelos profetas, quando ressuscitaram mortos, deram vista a cegos de nascença, curaram leprosos e etc. Havendo fé e entregas genuínas, não podemos nós hoje alcançar os mesmos favores dos que o da antiguidade receberam? Claro que sim, pois o Elohim de misericórdia é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na realidade, o ser humano anda espiritualmente cego, porque o Deus deste mundo, Satanás, cegou seu entendimento. O ímpio anda no mundo, mas vive somente pela carne e para a carne, correndo atrás de diversões várias e de riquezas efêmeras, não tendo tempo para o Todo-Poderoso. Ao proceder assim, tal ser humano não alcançará favor quando os dias da sua aflição chegarem. Provérbios 1, 23 a 32. E notemos que os dias maus já cá estão e serão ainda piores até a vinda gloriosa do rei Yeshua ben Davi. O relógio do Altíssimo não para. Ele fará tudo o que está profetizado que lhe apraz, no tempo determinado por ele. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Todo-Poderoso deu a todos os homens a possibilidade de abraçarem a aliança da vida eterna que ele propôs através do Cordeiro que enviou, 2 Coríntios 4, versículos 3 a 11. O Evangelho do Reino já foi pregado a todas as nações, povos e línguas na terra, Mateus 24, 14. Estamos a viver hoje os dias da tribulação, dos últimos dias dessa era, e piores estão a chegar. Por isso, com fé e paciência, aguardemos a chegada do dia de redenção, em que todos os que abraçaram a aliança com o Pai pela aceitação de Yeshua e viveram pelos preceitos da vida que ele deu aos homens na sua Torá, irão ver a sua entrega e fidelidade coroada com êxito. Nisto acreditamos. Hoje, porém, vivemos dias de grande perturbação, com acontecimentos que deixam a maioria perplexa e ansiosa. As pessoas vivem deprimidas, sem esperança, porque não te conhecem, ó Deus Altíssimo. Correm para as farmácias para se encherem de ansiolíticos e antidepressivos que lhes provocam enormes efeitos secundários, perniciosos para a sua saúde. Entram, então, numa espiral de descrença e vivem como zumbis, sem ânimo, sem esperança, pois o mal e as ameaças tomam conta de suas vidas. O medo instalou-se, medo que é também fomentado pelos poderosos deste mundo para manipularem as pessoas. Porém, os descrentes, os indiferentes aos apelos do Altíssimo e os lhes são declaradamente hostis, sendo todos eles ímpios, serão exterminados da face da terra, não terão lugar no reino vindouro, não entrarão no meu repouso. Ai dos que, ao usar estes termos, o Todo-Poderoso continua a chamar a atenção dos seres humanos que trilham caminhos que não são os que ele propõe. Ele ensina-nos nos caminhos que devemos andar para alcançarmos a graça aos seus olhos e a vida eterna através do seu Filho amado, o Messias Yeshua. Se nos desviarmos do seu conselho, da sua Torá, estaremos a colocar em perigo a nossa vida. Vejamos. Isaías 5:8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra.
Mais do que casas e bens de natureza terrena que não podemos levar conosco quando partirmos, o Eterno quer que não sejamos egoístas, mas que nos exercitemos na sua justiça e nos alegremos com o bem-estar do nosso próximo. Ele diz-nos isso mesmo em Jeremias 22, versículos 13 a 17. Em Miqueias 2:2, o Eterno diz ao homem: e cobiçam campos e cobiçam casas e arrebatam-nas. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Tomemos o exemplo de injustiça de Jezabel, mulher do rei Acabe, que havia cobiçado a vinha de Nabote, que confinava com seu campo. Jezabel agiu perfidamente, com calúnia que haveria de causar a morte de Nabote, por instrução dela para usurpar a vinha deste homem. Que sucedeu a Jezabel e ao rei Acabe após esta violência? Leia 1 Reis 21, versículos 15 a 29. Porventura o Eterno dorme? Poderíamos nós praticar a injustiça nessa vida e ele não nos pagaria na mesma medida, ainda que o castigo surja ainda mais tarde na vida dos injustos? Isaías 5:11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente, e harpas e alaúdes, tamboris e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Eterno, nem consideram as obras de suas mãos. O Messias Yeshua deixou-nos essa advertência em Lucas 21:34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Recordamos ainda as palavras de Paulo em 1 Coríntios 6:10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Muitas outras advertências poderiam ser aqui acrescentadas, condenando o consumo do vinho em excesso. Ler ainda Isaías 5, versículo 22. Isaías 5:18. Ai dos que puxam a iniquidade, a desobediência à Torá, com cordas de vaidade e o pecado com tirantes de carro. Estes são os que fazem aliança com a morte e colocam a mentira como cobertura dos seus atos, refugiando-se na falsidade. Diz-nos o Salmo 14:1. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Eterno conhece todas as maquinações e pensamento dos homens. Nada lhe está encoberto. Ele julgará com justiça. Diz-nos Jeremias 8:7. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. E a pombinha, e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo de Yahua. Isaías 5:21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos, e não atentam nos conselhos do Eterno, na sua Torá. Diz-nos Jó que o homem, vão, vazio, é falho de entendimento nas coisas do Eterno, não as discernindo. E em Provérbios 3:7, Salomão diz-nos para não sermos sábios aos nossos próprios olhos, mas para temermos antes ao Eterno, afastando-nos do mal. Estribemos antes no conhecimento do Altíssimo. Isaías 10:1. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, temas que já abordamos antes. Isaías 29:15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito diante do Eterno e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? O mesmo que Isaías 5:18, já antes comentado. Em Isaías 30:1, o Eterno repreende os homens com essas palavras: ai dos filhos rebeldes, diz o Eterno, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Estes andam nos caminhos da malícia, porém não estão encobertos, diz-nos o Salmo 64:6. Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração, são profundos. O Salmo 139, versículos 1 a 8, diz-nos também que o Eterno penetra e conhece os pensamentos de todos os seres humanos. Nada lhe está encoberto. Quão limitados somos à face, à plenitude do conhecimento do Elohim Todo-Poderoso.
Isaías 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros porque são muitos, e nos cavaleiros porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Altíssimo. A história prova que sempre que Israel se refugiava no poder dos exércitos de outros povos e não consultava primeiro ao Eterno, saía derrotado das suas batalhas. Porém, quando buscava primeiro o conselho do seu Elohim e se orientava pelo seu conselho, saía vitorioso. Isaías 30, versículos 1 a 7, Ezequiel 17 e 15. Assim somos nós também. Quando nos guiamos somente pela nossa cabeça, ou pelos nossos conselhos de terceiros e não pedimos primeiro conselho ao Todo-Poderoso, vemos os nossos esforços serem infrutíferos. Porém, quando consultamos primeiro o Alto e Sublime, Ele coloca no nosso coração o que devemos fazer para sermos bem-sucedidos. O Eterno requer ter o lugar primeiro nas nossas vidas. Amós 6:1. Ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações, e as quais vem a casa de Israel. Sim, Efraim viveu confiadamente nos seus desvios e desvarios, porém o Eterno serviu-se dos exércitos da Assíria para os castigar e espalhar entre as nações. O mesmo anunciou Yeshua HaMashiach para os dias do fim da presente era. Os homens vivem descuidados e não atentam para os avisos do Eterno. Em Lucas 6,25, ele anuncia: ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rirdes, porque vos lamentareis e chorareis. Amós 6,4. Ai dos que dormem em camas de marfim, e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral. Estes são os que vivem regaladamente e não se voltam para o Altíssimo em agradecimento por tudo que recebem na sua mão, porém terão de lhe prestar contas. Mas Paulo recomenda-nos, em Romanos 13, versículos 13 e 14, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Yeshua, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ler também Tiago 5, versículos 1 a 6. Por isso os justos buscam ao Eterno e aos seus conselhos, para que sejam aprovados no seu reino vindouro. Uma das expressões contraditórias que Yeshua usou em relação a muitos fariseus e doutores da lei, que o espiavam para terem do que o acusar, foi esta: ai de vós! Tal expressão revela condenação, e muitos de espírito farisaico, escarnecedores, existem nos nossos dias, que deveriam ser ademoestados de igual modo devido à sua hipocrisia. 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5. Aos que tinham esta atitude chamou Yeshua de hipócritas e condutores de cego, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Lucas 13, versículos 27 e 28. Tenha, pois, cuidado. E aos ricos que não buscavam o reino dos céus por viverem folgadamente neste mundo, disse também o Messias que eles já haviam alcançado a sua consolação em vida, pois o seu coração era mau. Com a mesma expressão, ai de vós, o justo condena os falsos mestres, que não entram e até impedem outros de entrar no reino vindouro. Sim, ai dos que não se entregam e se humilham debaixo da mão do Todo-Poderoso. Naquele dia, o dia glorioso da vinda do Rei Yeshua, só ele será exaltado em glória e poder. Depois, os que são dele serão também exaltados na glória do Rei, quando forem revestidos da vida eterna, que ele trará como prêmio para os que lhe foram fiéis até o fim das suas vidas. Por isso, não desanimemos no propósito de o servirmos com total dedicação. Hebreus 12, versículos 2 a 4. Olhando para Yeshua, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Não nos podemos conformar com este mundo de pecado. Devemos sim renovar-nos dia a dia na força da palavra de justiça e de salvação, pois não temos outra saída neste mundo, senão aquela que Yeshua nos veio proporcionar. Sim, Yeshua é a Torá viva. Vivamos então por ele. Façamos parte do redil das suas ovelhas, pois sabemos que temos um pastor que cuida de cada uma delas e pelas quais entregou a sua vida. Mateus 7, versículos 13 e 14.
Apocalipse 3, versículos 20 e 21. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu santo trono. Ele nos diz, ao que vencer, palavras que revelam claramente que depende de nós, da nossa entrega genuína, o sairmos vencedores dessa luta, tanto carnal quanto espiritual. Sim, Yeshua HaMashiach, enquanto homem, também teve de suportar os maus tratos e os escárnios daquele que o queriam derrotar. Mas ele venceu todos eles, incluindo Satanás. E da mesma forma que ele saiu vencedor desta luta, também qualquer um de nós pode sair vencedor se estivermos nele. Mateus 16, versículos 24 a 27. Então disse Yeshua aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras.